Senadora Lúcia Vânia, que preside essa sessão, não vota o senadores, senador Pedro Simon, senador Requião. Agora há pouco, e o senador Simon continuou um denso, profundo e democrático debate sobre a questão do voto secreto. E eu que tenho uma vinculação, o senador Requião bate recordes da relação com as redes sociais, no Twitter. Enquanto transcorria a sessão, e até estava aqui usando a tribuna o senador Jorge Viana, ele mencionou que o país estava acompanhando aquele debate, que começou com o senador Aloysio, o senador Walter Pinheiro, o senador Pedro Simon, fizemos apartes, e aí começaram a aparecer no meu Twitter algumas mensagens relacionadas ao acompanhamento daquele debate, senador Requião. Eu li um deles, que veio de Santa Catarina, agora leio também do Farlon Souto, parabéns por mencionar o canal Twitter ao Senado. Quanto maior espaço para a democracia, melhor. Olha que expressão bonita de um cidadão que está acompanhando aqui. O Vitor Breno, 91, simplesmente colocou uma frase: grande debate. Eu faço essa referência porque o que eu vou falar tem tudo a ver com a comunicação e com a mídia. Nós todos aqui, sem dúvida, estamos torcendo para que o Brasil dê certo, senador Requião. Senadora Lúcia Vânia, que é de um partido de oposição, e temos tido independência aqui para, nos momentos que é preciso ajudar o governo, ajudar em matérias, em outros, negar o apoio por entender que não são medidas adequadas. O senador Requião aqui ocupou a tribuna semana passada sobre a questão dos leilões de Libra, talvez um dos mais veementes pronunciamentos feitos. Não entro no mérito, mas entro na necessidade de debater. E hoje quero fazer um registro sobre a relevância da comunicação, especialmente aquela comunicação mais preocupada e confiável para as transformações sociais, políticas e econômicas do nosso país e também do planeta, que hoje está totalmente interligado. Lamentavelmente, a imagem do nosso país perante o mundo mudará nos próximos dias, e para pior, sobretudo em relação à economia. A edição da respeitada revista The Economist, a ser publicada no próximo sábado, 28, trará na capa a imagem do Cristo Redentor, o símbolo brasileiro mais conhecido do planeta, caindo no mar como um foguete desgovernado. Imagem bem parecida com a do ônibus espacial Columbia, que há 10 anos entrou para a história como uma das maiores tragédias espaciais, causando a morte de 7 astronautas. Não vamos ser tão fatalistas assim em relação a essas tragédias, mas ela faz alguma reflexão. A revista que, há 4 anos, mais precisamente em 2009, publicou a imagem do mesmo Cristo Redentor decolando, está aqui o Cristo decolando, como um eficiente foguete, mostrando o crescimento da economia brasileira como motor da América Latina. Agora, pergunta, na edição que sai sábado, o Brasil estragou tudo? É uma fundamentada análise feita por respeitados especialistas e repórteres de economia, que merece uma atenção, uma observação atenta de todos nós, sobretudo dos senadores que, inúmeras vezes, como eu, viemos a essa tribuna para falar sobre os rumos econômicos e financeiros do nosso país. A revista a ser publicada no próximo final de semana diz o seguinte: no ano 2000, a economia do Brasil estava decolando. Mal vacilou durante a crise econômica mundial. Em 2010, cresceu 7,5%. No entanto, recentemente, está estagnada.
Desde 2011, o Brasil teve um crescimento de apenas 2% ao ano. Seus cidadãos estão descontentes. Em junho, eles tomaram as ruas para protestar contra o alto custo de vida, serviços públicos pobres e a ganância e corrupção, evidentemente, na área política. São informações como essas, muito bem fundamentadas e feitas de forma profissional por uma revista respeitada e imparcial, The Economist, demonstram a importância e a relevância da comunicação e do livre acesso às informações para a correção de falhas ou ajustes de rotas, sobretudo por parte do poder público. E foi também a imprensa que externalizou a opinião do ex-ministro Antônio Delfim Neto, que eu tenho o prazer de conviver e respeito por opiniões extremamente oportunas, abalizadas e tendo com o governo uma atitude de, às vezes, aconselhamento em matéria econômica. O ministro Delfim Neto escreveu ontem no jornal Folha de São Paulo um artigo tratando das concessões. Escreveu ele, abre aspas, os eventos da última semana deixaram algumas lições amargas. A primeira confirmou os inconvenientes do sistema financeiro internacional. Ficou claro que nenhum país emergente nele inserido pode ter, de fato, uma política monetária independente. A do Brasil depende mais do comportamento de Bernanke do que de Tombini, a quem resta apenas reagir em legítima defesa. E continua Delfim Neto. A situação é ainda mais paradoxal. O desembarque forçado de Larry Summers, que o presidente Obama pretendia nomear chairman do Fed, o Federal Reserve, alterou as perspectivas da futura política monetária. Será que Summers era um dos tais fatores fundamentais aos quais se apegam alguns economistas? Provavelmente não, mas mesmo assim ajudou a dar um refresco à nossa taxa de câmbio. A segunda lição, escreveu Delfim Neto, é que o sucesso do governo Dilma, que eu desejo, escreveu ele, e a retomada robusta de nosso desenvolvimento, que todos desejamos, me incluo nessa frase de Delfim Neto, dependem do resultado do processo licitatório das obras de infraestrutura, cujo tempo esgotou-se nos resultados medíocres obtidos até aqui. É necessária uma mudança urgente na sua própria filosofia. É preciso reconhecer o seguinte sobre as propostas de concessão, recomendou Delfim Neto. Primeiro, devem permanecer de pé por sua rentabilidade intrínseca, apurada com o uso de parâmetros consensuais e não pela manipulação de dados. Segundo, devem procurar a necessária tarifa mínima em leilões eficientes que definam claramente a qualidade do serviço. Terceiro, quando não forem satisfatórias, um subsídio explícito deve ser consignado no orçamento. O subsídio não deve ser escondido em crédito governamental a taxas de juros subsidiadas que criam incertezas jurídicas. Finalmente, Delfim Neto recomenda um quarto item na proposta de concessão. Não podem ter 2/3 do seu financiamento com o aumento da dívida pública transferida para bancos oficiais. A dívida pública não é recurso novo, é apenas recurso velho de consumo ou investimento do setor privado. A dívida é um instrumento legítimo das finanças públicas quando os investimentos que elas financiam têm por suas externalidades taxas de retorno social maior que a privada. Mas ela encontra limite nos seus custos crescentes que pressionam a taxa de juros, na solvabilidade fiscal de longo prazo e na necessidade de preservar um espaço para uma eventual política fiscal encíclica. Anticíclica. Encíclica seria o Papa Francisco juntando ao Delfim Neto. Então, corrijo, fiscal anticíclica. É tempo de terminar, continua Delfim Neto no seu artigo sobre concessões da Folha de ontem. É tempo de terminar com o experimentalismo. Leilões competentes, apoiados em editais transparentes,
que exijam minuciosos planos de negócios são a solução. O mercado é o único instrumento que o homem descobriu até agora para fazer a melhor escolha possível dos concessionários. Depois, o governo poderá negociar as 1000 formas de subsídios que imaginar, todas explicitadas no orçamento, para conseguir a modicidade tarifária que deseja. Eu estou traduzindo e lendo na íntegra esse artigo pela sua atualidade, pela sua imperiosa necessidade de que isto chegue aos ouvidos de quem decide ali do outro lado da Praça dos Três Poderes. Por fim, quero aproveitar esta ocasião, senhora presidente Lúcia Vânia, para falar sobre a capacidade de transformação da realidade a partir da comunicação e da participação de sérios e respeitados grupos da mídia. Cidadania e pleno desenvolvimento democrático só ocorrem com liberdade de expressão e livre acesso às informações. A Rede Record de televisão, que amanhã completará 60 anos dedicados esse tempo todo à nobre missão de informar e de entreter as pessoas, é um exemplo de como a comunicação transparente, criteriosa e responsável melhora a história de um país e a vida das pessoas. Quero antecipar, inclusive, os meus cumprimentos especiais a um respeitado, admirado, querido jornalista, de todos os jornalistas desta casa e também da Câmara Federal, meu conterrâneo, Fábio Marçal, que há mais de 20 anos leva pelos microfones da Rádio Guaíba informações de elevadíssima qualidade sobre política e economia. Esse importante veículo de comunicação, agora sob o comando da Rede Record, foi e continua sendo protagonista essencial da história do meu Rio Grande do Sul e opera como os ouvidos dos gaúchos sobre o que ocorre no Brasil e no mundo. Gosto de lembrar, inclusive, que durante os meus quase 40 anos como jornalista, estive ao lado desse profissional, do meu querido Fábio Marçal, em mais de 50 viagens internacionais, mostrando os mais relevantes fatos políticos e internacionais e aprendendo com muitas e grandes lideranças políticas e históricas, entre as quais Mário Covas, Ulisses Guimarães e Teotônio Vilela. Sem falar, é claro, em Itamar Franco e especialmente em Tancredo Neves. Atualmente, muitos deles imortalizados em monumentos e placas desta casa e de outros lugares. Portanto, renovo meus cumprimentos à Record, presidida por Luiz Cláudio Costa, que é integrante do quadro da empresa há mais de 14 anos. Cumprimento também todos os que fazem o jornal Correio do Povo, sob a responsabilidade do vice-presidente do Grupo Record, Veríssimo de Jesus, da Rádio Guaíba AM/FM, coordenada pelo diretor Maurício Albuquerque e Silva, e da TV Record do Rio Grande do Sul, sob coordenação de Fabiano de Freitas. Sempre acreditei na comunicação como uma aliada indispensável da democracia e espero que o Grupo Record e outros importantes grupos de mídia de nosso país continuem a difícil e incansável busca pela comunicação transparente, imparcial e confiável. Este caminho é, sem dúvida, uma das melhores opções para ajudar a solucionar os mais urgentes problemas do país, entre os quais, como esse, das concessões dos serviços públicos, tão bem ilustrado no artigo do professor Antônio Delfim Neto, que eu acabei de ler. E peço, senhora presidente, que na íntegra esse artigo sobre concessões do professor Delfim Neto seja transcrito nos anais do Senado Federal. Muito obrigada.